nós somos eternos. Mas alguns afirmarão: todos nós vamos morrer. E nós confirmamos: isto é um fato inegável. Sem nenhuma dúvida que o nosso corpo vai perecer. Ele tem um tempo de vida útil. Além disso, ele é muito frágil, como um vaso de porcelana. Pode ser danificado facilmente. Nós temos um corpo. Não somos o corpo. Ele é um instrumento, não a causa da vida em si mesmo. A vida provém de nossa alma ou espírito, ser imaterial e também imortal, eterno. Nosso corpo é uma máquina maravilhosa, concedida por Deus para nossa redenção. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não o corpo físico, mas o espírito imortal.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não tiranizes. E com muitas parábolas semelhantes lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Marcos 4:33. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando, encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Discussões acerbas se levantam, tocando a azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o Mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que o ouviam, segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos conferiu instruções de elevado valor simbológico, enquanto que a multidão transmitiu verdades fundamentais através de contos simples. A conversação dele diferia, de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Emmanuel. Olá, tudo bem com vocês? Vamos neste momento conectar com Deus através da oração? Elevemos os nossos pensamentos a Deus, Pai de toda infinita e bondade, a Jesus, guia e modelo para a humanidade, que deve ser copiado em seus pensamentos, palavras e principalmente nas suas ações. A Aniceto e a Falange de Espíritos Benfeitores, que laboram não somente no grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto, mas em outras casas espíritas, em outras religiões também. A Edes de Jesus, através do amor. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos, mesmo que virtualmente, unidos em pensamento, para buscar mais um ensinamento no seu Evangelho, para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos buscar as melhores oportunidades de construção e edificação da moral, dos caracteres do homem de bem. Senhor, que possamos sair bem melhor do que aqui entramos, através desse ensinamento, que possamos levar essa energia aos nossos lares, ao nosso trabalho, aos outros ambientes em que passarmos, Senhor. Que todos os trabalhadores, fornecedores de oportunidades na casa, possam também receber esta bênção, Senhor. Aqueles que porventura estiverem em viagem, não estão presentes, aqueles que se encontram no plano espiritual, aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles que se encontram trabalhando, aqueles que se encontram encarcerados, sozinhos, nas ruas, Senhor, todos eles recebam o seu manto de luz, o seu amor. Há mais de 2000 anos, Jesus nos deixou uma oração que é um convite universal à fraternidade, e com elas pedimos paz e proteção às atividades que se seguem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de toda a prática do mal. E que assim seja.
Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, caros irmãos. Hoje vamos refletir sobre a questão 249 de O Livro dos Espíritos, que se encontra na parte 2ª, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 6º, que trata da vida espírita sob o título Sensações, Percepções e Sofrimento dos Espíritos. Vejamos então a questão 249. O espírito percebe os sons? Sim, é a resposta dos espíritos. E percebe até mesmo os que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. E Kardec fez outra pergunta, complementando a questão 249 para maior entendimento. A faculdade de ouvir como a de ver está em todo ser, em todo o seu ser? E os espíritos respondem: todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste do corpo material, elas se manifestam através dos meios orgânicos, mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. Portanto, então, nós sabemos que os espíritos percebem os sons da mesma forma que conseguem ver e ter outras percepções. O espírito já evoluído percebe os sons, a luz e tem as demais percepções através de todo o seu corpo espiritual e não através de determinados órgãos. Já os encarnados percebem os sons, conseguem ver e ter outras percepções através dos órgãos próprios para cada uma dessas percepções, como ouvidos, como olhos e demais órgãos. As percepções dos espíritos evoluídos são atributos do próprio espírito, ou seja, do ser espiritual. Independem de órgãos específicos para essas percepções, como nós. Eles não necessitam de olhos, de ouvidos e de outros, como nós necessitamos para as nossas percepções. Os espíritos evoluídos se comunicam através do pensamento, nós sabemos, e não necessitam de sons para se comunicarem. Mas eles precisam muitas vezes, de perceberem os sons ambientes para perceberem e se integrarem nesses ambientes, nas coisas que estão acontecendo muitas vezes. Então, para isso, eles precisam perceber os sons. Embora se comuniquem pelo pensamento, num ambiente, ele precisa muitas vezes perceber sons para se inteirar da realidade que está acontecendo ali naquele momento, através dos sons. Mas como eles não precisam de órgãos específicos como a gente precisa, encarnado precisa, eles podem isolar determinados sons para ouvirem apenas com maior clareza o que é do seu interesse. Já os espíritos menos evoluídos, ainda mais materializados, têm as mesmas dificuldades que nós, na maioria das vezes, para perceberem os sons. Os espíritos menos evoluídos costumam ter, na maioria, as mesmas dificuldades que nós encarnados, para percebermos os sons. Num lugar barulhento, muitas vezes. Vejamos o que Miramês nos traz de esclarecimento sobre essa questão, sobre o que nos ensinam os espíritos. Ele aprofunda, nosso entendimento nesse sentido de esclarecer mais sobre essa questão dos sons, da percepção
de sons pelos espíritos. Já dissemos a Alhures que o espírito tem todas as faculdades e elas são inerentes à alma. Para os espíritos inferiores, essas faculdades se encontram latentes, à espera do toque do tempo e da misericórdia do Todo-Poderoso. Se Jesus foi um instrumento de Deus para acordar a nossa razão, ele se encontra operando em nós no despertamento dos dons de ouro que carregamos no centro das nossas vidas. A preceituação de Jesus no seu código de luz age como que em projeções do seu coração em favor da humanidade. Mas, no entanto, ele respeita as disposições de cada criatura no que tange a sua própria vida. A pergunta é se os espíritos percebem os sons. Certamente, estamos tratando de espíritos já elevados, que já deixaram cair o véu da ignorância que empanava sua visão espiritual. Eles percebem os sons bem mais do que se pensa, em todas as gamas das suas vibrações, até aqueles que o ouvido humano não registra. Para os espíritos superiores não há segredos nessa arte. A vontade, adestrada na experiência, fornecida pela maturidade que o tempo oferece, é o seu instrumento. No espírito, a faculdade de ouvir se encontra em todo o seu ser, em particularidades de sua existência. Está chegando o tempo em que os céus gradativamente poderão fornecer informes sobre os corpos espirituais para maior compreensão dos que labutam na terra. Observemos uma fruta. Quantas vestes usam para conservar em seu seio o suco benfeitor? Quanto mais o espírito, sendo essência de Deus na sutilidade do mesmo Pai. Ele tem necessidade de muitos corpos, de acordo com o lugar a que foi chamado a atuar para crescer. Se a palavra e mesmo a figura dos homens pode alcançar distâncias enormes na terra e no espaço sideral, quanto mais no mundo espiritual, onde quase não existe segredo para os engenheiros cósmicos. O espírito pode se comunicar em distâncias indescritíveis para os homens, com a maior perfeição, e sabe dominar os sons, raios e ondas que cruzam em todas as direções pela força soberana da mente. Entretanto, é bom salientar sempre que o espírito carregado de paixões mundanas, que ainda alimenta ódio, inveja, ciúme, maldade, egoísmo, orgulho, cria em torno de si uma crosta de forma que seus pensamentos giram mais em torno de si como os elétrons em torno do núcleo atômico. Eles são pesados, sem condições de avançar em busca do infinito. Como entender que a faculdade de ouvir se encontra espalhada por todo o ser espiritual? Somente pelos canais do mais alto entendimento pode-se perceber essas belezas imortais da vida, onde o paraíso se expressa como tal. Aí se espera a felicidade dos eleitos, eleitos pelo despertamento que o tempo acionou no ambiente da maturidade, como sendo beijo de Deus naqueles que completaram a sua órbita evolutiva. Todos fomos feitos perfeitos pela perfeição divina,
mas nem todos se encontram despertados, por enquanto, para gozar as belezas espirituais. Porém, a esperança nunca se desfaz no coração e algum dia vamos fazer parte do ministério dos anjos. Portanto, caros companheiros, com estes esclarecimentos muito lúcidos de Miramês, que nos levam a grandes reflexões, pedimos ao Mestre Jesus que nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre. Boa noite. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite aos nossos irmãos, boa noite às nossas irmãs, que a paz do Mestre seja conosco. Vamos aqui então conversar com vocês sobre o capítulo 12 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. No item 10, o ódio, mensagem aqui de Fenelon, Bordeaux, 1861. E aí, antes de tratar diretamente do assunto, eu queria perguntar para vocês o seguinte: vocês, em algum momento da vida de vocês chegaram a odiar alguém? Ou só teve raiva, por exemplo, né? Porque a raiva é aquele momento de sentimento, digamos assim, ruim, né? Com uma certa contrariedade que você fica irritado, mas passa rapidinho. Já o ódio é diferente. O ódio, você guarda um rancor, um sentimento ruim dentro de você por anos, às vezes até séculos, por determinadas pessoas. É esquisito, né? Séculos que eu falo porque a gente, né, como o nosso espírito é imortal, né, reencarna, né, ele reencarna e desencarna, e nós nos aproximamos, né, pelas pessoas e nos vinculamos a elas pelo amor ou pela dor. Pelo amor ou pelo ódio. Então, é complexo essa situação, porque envolve sintonia, envolve vibrações. Tem um caso aqui no livro Contos e Apólogos, de Irmão X. Aliás, Irmão X, né, que nos enviou esse livro através de Chico Xavier. Ele foi, quando encarnado na Terra, um escritor e um jornalista, né, com uma facilidade fantástica, né, de escrita. Então, ele viveu no século XIX e morreu. Ele viveu ali no final do século XIX e morreu no século XX, ali em 1938. Mas, quando ele desencarnou, passou a enviar mensagens para o Chico, né? Através do Chico, ele começou a escrever O Brasil, Coração do Mundo, identificando como Humberto de Campos. Isso deu um problema muito grande, porque a viúva dele, né, resolveu entrar na justiça para buscar os direitos autorais do livro, né? E ele, como morto, né? Então ele foi, ele achou melhor, depois desse problema, passou a utilizar o pseudônimo de Irmão X. E nesse livro, né, Contos e Apólogos, um diálogo entre mãe e filho que vai nascer através do ventre dessa mãe. E há uma contenda, uma discussão entre eles, que a mãe não permitia, não queria, falando
na intimidade, na consciência dela, conversando com ele e dizendo que ela era jovem, queria aproveitar a vida, né? E não ia aceitar o nascimento do bebê, desse espírito, através dela, através da mãe. Então, não, ela fala assim, não te quero em meus braços, dizia a jovem mãe, a quem a lei do Senhor conferira a doce missão de maternidade para o filho que lhe desabrochava no seio. Não me furtarás a beleza, significa trabalho, renunciação, sofrimento. Mãe, deixa-me viver, suplicava-lhe a criancinha no santuário da consciência. Estamos juntos, dá-me a bênção do corpo, devo lutar e regenerar-me. Sorverei contigo a taça de suor e lágrimas, procurando redimir-me. Completar-nos-emos. Dá-me arrimo, dar-te-ei a alegria. Serei o rebento do teu amor, tanto quanto serás para mim a árvore de luz, em cujos ramos tecerei o meu ninho de paz e de esperança. E ela, não. E ele, não me abandones. E ela, expulsar-te-ei. E aquela discussão, né, na intimidade, né, ali, ele se preparando para nascer através dela. Ela, piedade, mãe, não vês que procedemos de longe, alma com alma, coração a coração? E ficou esse desejo, né, muito forte da criança, do bebê nascer através dessa mãe, e ela não. Dia a dia renovava-se o diálogo sem palavras, até que quando a criança tentava vir à luz, disse-lhe a mãezinha cega e infortunada, constrangendo-a a beber o fel da frustração. Torna à sombra de onde vens, morre. Mãe, não me mates, protege-me, deixa-me viver. E ela, nunca. Ele, socorre-me. Ela, não posso. Duramente repelido, caiu o pobre filho nas trevas da revolta e no anseio desesperado de preservar o corpo tenro, agarrou-se ao coração dela, que destrambelhou à maneira de um relógio desconcertado. Ambos, então, ao invés de continuarem na graça da vida, precipitaram-se no despenhadeiro da morte. Então, ela, provocando esse aborto, né, acabou se prejudicando e os dois acabaram desencarnando. Né? O filho nem nasceu, né, no ventre dela, né? Acabou, então, os dois se precipitando na morte, no despenhadeiro da morte, como coloca aqui Humberto Campos. Desprovidos do invólucro carnal, lá já no plano espiritual, projetaram-se no espaço, gritando acusações recíprocas. Achavam-se, porém, emanados um ao outro, pelas cadeias magnéticas de pesados compromissos, arrastando-se por muito tempo, detestando-se e recriminando-se mutuamente. Então, essa contenda, ela se tornou muito mais agressiva e essas energias magnéticas, né, horríveis, né, essas energias do mal, né, acabaram por enlaçar eles, né? A sementeira da crueldade atraíra a seara do ódio, e a seara do ódio lhes impunha nefasto desequilíbrio. Então eles entraram em total desequilíbrio, de tanto, né, brigarem, desentenderem, se ofenderem, né, continuaram por muito tempo nesse sentido. Anos e anos desdobraram-se, sombrios e inquietantes para os dois,
até que um dia, caridoso espírito de mulher recordou-se deles em preces de carinho e piedade, com a ofertar-lhes o próprio seio. Então, o espírito caridoso lembrou deles, né? E aceitou recebê-los como filhos. Ambos responderam famintos de consolo e renovação, aceitando generoso abrigo. Envolvidos pela carícia maternal, repousaram enfim. Brando sono pacificou-lhes a mente dolorida. Todavia, quando despertaram de novo na terra, traziam o estigma do clamoroso débito em que se haviam reunido, reaparecendo entre os homens como duas almas apaixonadas pela carne, disputando o mesmo vaso físico no triste fenômeno de um corpo único sustentando duas cabeças. Então vieram como chifópagos, né? Siameses, nasceram então colados juntos. Esse ódio, essa agressividade entre eles foi tão forte, foi tão radical, que acabou eles nascendo na condição de siameses. Então, esse ódio tremendo provocou essa situação, né? Então, a gente vê aí que ou nós nos ligamos às pessoas pelo amor ou pela dor. Então, evidentemente que acabaram tendo essa situação terrível, né? Se ligando aí, né, nessa condição de espíritos, de almas reencarnadas como chifópagos ou siameses, né? Vou ler aqui um pedaço da lição do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o ódio, de Fénelon, Bordeaux, 1861, quando ele diz assim: amai-vos uns aos outros e serei felizes. Fazei por amor aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Fazei por amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Será que a gente consegue amar as pessoas, né, que inspiram indiferença, ódio e desprezo? O Cristo, que deveis ter como modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, amou até dar seu sangue e a vida. O sacrifício de amar aqueles que vos ofendem e vos perseguem é difícil, mas é exatamente o que vos torna superior a eles. Esse sacrifício nós vamos ter que passar, né? Amar os nossos inimigos, aqueles que nos ofendem, né? Aqueles que nos desprezam, que nos humilham. Né? O que nós temos que oferecer a eles? O amor, a atenção, o carinho, as orações. Orar, pedir a Deus para iluminar a mente, o caminho dele, ou dessas pessoas que, né, são que nos ofendem. Então, são situações que nós temos que passar na vida para que a gente possa alçar voos mais altos, subir degraus. Se nós não conseguirmos amar os nossos inimigos, nós não conseguiremos avançar no nosso desenvolvimento moral. Então esse é o detalhe, né? Se os odiais como eles vos odeiam, não valeis mais do que eles. Ou seja, nós estamos
colocando no mesmo nível deles, né? Quando eles nos ofendem e nós, né, revidamos, nós estamos colocando no mesmo nível, né? E aí, evidentemente, que nós não estaremos atingindo os nossos objetivos de avançar. Vamos continuar ali embaixo, né, como espíritos inferiores. Então, um dos segredos do nosso desenvolvimento moral chama-se amar os nossos inimigos, né? Então, amá-los, esta é a essência que deveis oferecer a Deus no altar de vossos corações. Essência de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até Ele, até o nosso Pai Celestial. Mas, ainda que a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, ela não nos livra o coração do convívio e das ações dos maus. Porque é muito fácil amar, né, os nossos entes queridos, nossa família, nossos amigos. Agora eu quero ver a gente amar aquelas pessoas que desejam o nosso mal, que quer ver o nosso fracasso. Esse é o desafio, né, que Deus nos oferece para que possamos provar a Ele que nós somos bons. Não é verdade? Esta é uma das provas mais difíceis, bem eu sei, uma vez que durante minha última existência passei por essa tortura. Mas Deus está presente e pune nesta vida e na outra aqueles que falham na lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima-nos de Deus e o ódio nos afasta dele. Então, se a gente quer estar bem com Deus, com Jesus, com o nosso anjo de guarda, com os espíritos superiores que, digamos assim, são responsáveis por nossa reencarnação na Terra, né? Se nós quisermos ficar bem com eles, nós temos que trabalhar melhor essa condição de conviver bem com aquelas pessoas que nos desejam o mal, a nossa infelicidade. Então, nós temos que nos preparar, certo? Para saber lidar com aquelas pessoas que nos querem o mal, né? Aquelas pessoas que querem ver a nossa infelicidade, aquelas pessoas que querem vingar de nós de alguma forma, ou aquelas pessoas que têm inveja e passam a ter ódio de nós. Ao invés da gente emitir pensamentos ruins, negativos, energias, né, fluidos deletérios, nós devemos passar a orar para esses nossos irmãos, a fim de que a gente possa estar bem com o nosso Pai Celestial. E, se for o caso, até ajudar essa pessoa, né, no dia a dia, nas condições que a gente puder fazer em benefício dele. Essa é a ideia de amar os nossos inimigos. Como disse, amar os nossos irmãos e amigos, isso aí é a coisa mais fácil que tem, né? Apesar de que hoje, né, os irmãos também muitas vezes têm as contendas, né? Que às vezes pode ser esses irmãos que vêm, né, de existências passadas, que nós tivemos conflitos, né, nos unimos aqui como os irmãos para que a gente possa, então, trabalhar, desenvolver, né, o nosso amor entre os nossos irmãos, não é verdade? Então, inclusive, tem no livro Paulo Estevão, né, nós temos a história aí de Saulo, né? Saulo de Tarso, um fariseu, um dos fariseus importantes, que passou a perseguir, né, Pedro, Tiago, João, depois Estevão, né, lá na Casa do Caminho, né, quando fundaram ali, depois que Jesus nos deixou na carne. Eles, então,
continuando os ensinamentos de Jesus, resolveram então criar, né, fundar a Casa do Caminho para receber aqueles irmãos infelizes, doentes, né, e pregar o Evangelho de Jesus nessa Casa do Caminho. Então, com isso, começaram a se destacar, né, aquelas pessoas abandonadas pelos próprios fariseus, aquelas pessoas infelizes, pobres, tristes, que não poderiam ter o acesso, né, às sinagogas, os ensinamentos dos fariseus. Muitos, né, abandonados, desprezados, passaram a buscar a Casa do Caminho. E aí, Saulo, percebendo essa situação do crescimento do Evangelho do Cristo, Paulo então passou a perseguir, né, aqueles seguidores do Cristo, passou então a perseguir, né, a criar situações dolorosas para todos aqueles seguidores, né, até chegar ao ponto, né, de uma perseguição ser tão violenta que acaba levando, né, o seu oponente principal, digamos assim, Estevão, né, a ser apedrejado até a morte. Estevão, né, que na verdade era Gesiel, esse era o pseudônimo que ele adotou, né, o Estevão, era o Gesiel, irmão de Abigail, que era a noiva de Saulo de Tarso. Só que Saulo não sabia disso. Como Gesiel, Estevão estava, né, durante um tempo afastado, porque ficou aprisionado, né, nas galeras lá pelos romanos. Então, quando ele retorna com outro nome, de Estevão, e vai colaborar na Casa do Caminho. Saulo, né, percebe, né, a grandeza, a inteligência, né, de Estevão, e passa a persegui-lo até Estevão ser exterminado. Então esse ódio, né, esse ódio de Saulo nessa perseguição, né, de destruição de famílias, né, aquelas famílias que estavam ali seguindo Jesus, Saulo então foi incomodando, prejudicando, né, apedrejando, aprisionando as pessoas que seguiam Jesus. Então esse ódio, né, terrível acabou fazendo com que ele exterminasse Estevão, irmão da sua noiva. Então a gente vê, e somente depois de um certo tempo de perseguições é que Jesus, né, na entrada de Damasco, Saulo entrando em Damasco para perseguir os outros seguidores, Jesus então aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir de então, ele passa a desenvolver todo um projeto. Na conversão, ele se converte, né, e passa a trabalhar sistematicamente para Jesus, criando em várias regiões, né, cidades, países. Ele passa então a espalhar o Evangelho de Jesus, né? Então essa história que um ódio se transforma num amor incondicional foi uma das transformações mais importantes, né, da história de Jesus no Novo Testamento, dele, de Maria de Magdala, Maria Madalena, também na conversão. Então são dois, digamos assim, heróis, digamos assim, no sentido de promover essa transformação moral deles para o bem, para o amor ao próximo.
Então, eu deixo aí essas lições dizendo que nós temos que trabalhar as nossas imperfeições, buscando, inclusive, amar os nossos inimigos, combater a raiva, né? Às vezes esses sentimentos ruins que existem dentro da gente, que acaba provocando dissensões, contendas, né? Acaba provocando situações infelizes, né? E o objetivo nosso é o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual, né? Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, pedir a Deus que possa iluminar os nossos caminhos, nos abençoando, nos fortalecendo, para que nós continuemos vencendo a nós mesmos, para que nós continuemos nos transformando moralmente e sendo melhores um pouquinho a cada dia. Então, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos,
nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.